Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O gráfico acima representa aproximadamente as variações em função do tempo T das concentrações C de produtos e reagentes para a reação. Então nós temos aqui, ó, esse gráfico. Tá vendo essa linha tracejada aqui, pessoal? Isso significa que a reação entrou em equilíbrio a partir desse tempo aqui. Então a gente pode ver o quê? Há uma formação de iodeto de hidrogênio se for gasoso, tá? E um consumo de gás hidrogênio e gás iodo. Então, ó, pessoal, se tiver o gráfico subindo, tá vendo que está subindo a concentração de HI? É nosso produto. H2 e I2 está reduzindo, tá vendo? Está diminuindo aqui a concentração. Então, significa que eles são meus reagentes. Então, nós temos a reação aqui, ó. H2 mais I2 formando 2HI. Só que esse dado aqui, pessoal, é importante. Tá vendo que ele tá assim, ó, no produto mais 3 quilocalorias. Ou seja, no produto é tudo aquilo que foi formado. Se foi formado energia, significa que essa é uma reação exotérmica, tá? Só em termos para a gente pegar e fazer isso daqui, ó. ΔH menos 3 quilocalorias. Lembra disso? Então, o que acontece, pessoal? ΔH aqui, ó, como ele é isotérmico, o ΔH tem que ser menor que zero, tá certo? Então, só pra gente ter uma noção. Porque muitas vezes isso daqui causa confusão, porque são vários dados, às vezes a gente confunde. Trazendo o ΔH, parece que fica mais simples, tá bom? Então, vamos continuar. Quando realizada sob determinadas condições de temperatura e pressão, tá, tudo bem. Assinale dentre as opções abaixo, no caso aqui ao lado, aquela que melhor representará o gráfico das variações em concentração dos mesmos reagentes e produtos com o tempo quando a reação for realizada à mesma pressão. Então, não mudou a pressão. Então, a gente descarta essa variável. Porém, a uma temperatura mais elevada. Ou seja, vai estar mais quente o sistema. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, a reação ela é exotérmica, libera calor. Se nós colocarmos, né, calor, esquentar a temperatura do sistema, o que a reação entende? Ela reage para formar energia. Se tem energia do lado de fora, o que a reação entende? Então eu não preciso mais reagir. Ele volta, tá legal? Ele vai voltar em relação a isso. Então a gente sempre tem que ficar esperto. Se a reação é exotérmica, a gente aumenta a temperatura, a gente desloca o equilíbrio para o lado inverso, ou seja, volta a ser reagente. Tá legal? A gente não pode esquecer disso, tá certo? E o que acontece? Então, dentre esses gráficos, qual que vai ser? O que vai acontecer? O HI, que é o nosso produto, tá? Ele vai começar a diminuir. Ele vai começar a diminuir em relação a isso. Ou ele vai ter, se iniciar essa reação, ele vai ter uma formação muito menor. Tá bom? Então a gente tem que ficar muito, mas muito ligado com isso, tá? Enquanto os reagentes, vai acontecer o quê? As concentrações deles começam a aumentar. Tá legal? Então vamos analisar o gráfico aqui, ó. O A. Nós temos gás hidrogênio e gás iodo. Tá vendo que ele está sendo consumido aqui? Tá muito parecido com esse, né, pessoal? Tá vendo que, então, ó, o que está descrito aqui é a mesma coisa que está aqui, praticamente, certo? Então, não houve alteração no A. Então, a gente cancela. Tá vendo? Não teve alteração. Isso que ele está falando é que foi numa temperatura diferente. Então, a gente tem que ficar ligado. Vamos ver a B. Ó, a B, pessoal, houve um consumo menor de H2 e de I2. E também há uma formação menor de HI. Por quê? Porque o sistema está em desequilíbrio. Lembre-se, a temperatura externa está como? Tá mais quente. A reação entende que ela não precisa mais reagir. Ou se for reagir, é muito pouco. Tá certo? Então a gente tem que ficar ligado nesse. Pode ser o B, mas vamos deixar ele aqui. Vamos analisar o C. Pessoal, tá vendo aqui, ó, o C. Há um consumo de H2 e I2 muito grande e uma formação muito alta também de HI. Não pode ser o C.
porque eu tenho que ter um consumo menor de H2I2 e uma formação menor de HI. Então, o C tá errado. Tá legal? D, o que a gente acontece aqui? Pessoal, tá vendo que demorou mais tempo aqui, ó. Houve um consumo menor de H2I2 e também uma formação de HI. Só que tá vendo o tempo aqui em relação a isso, pessoal? Ele demorou muito mais tempo do que a B. Essa proporção que a gente também tem que fazer, tá? Ou seja, se aumentarmos a temperatura do sistema, para entrar em equilíbrio, vai ser muito mais rápido, porque ela vai reagir menos. Ela não vai demorar tanto tempo assim. Apesar de que o D e o B causaria confusão, porque o consumo é um pouco menor. Tá legal? Mas aqui a gente tem que levar em consideração o tempo. Tá certo? Não podemos, né, descartar o tempo. Então, por isso que o D a gente também não pode considerar em relação ao B, tá? E tá vendo que tem um consumo muito grande de H2I2 e um consumo e uma formação maior de HI? Não pode ser, pessoal. Por quê? Porque eu tô aquecendo o sistema. Consequentemente, não vai ter tanto esse consumo e nem tanta essa formação. Então, o nosso gráfico correspondente a essa situação só pode ser o B, porque a gente tem que levar em consideração o tempo, tá? Os outros não precisou porque o próprio gráfico de concentração já mostrava, então a gente já descartava ele. Mas aí quando apareceu o B e o D, a gente tem que ficar esperto. Por quê? O tempo para entrar em equilíbrio dessa reação, esquentando, vai ser muito menor. Porque ele vai reagir menos, ele não vai demorar mais tempo. Tá certo, pessoal? Um exercício de interpretação de gráfico não é um bicho de 7 cabeças. Tá vendo que a gente tem que analisar? Tá vendo que as variáveis de concentração, alguns a gente já foi descartando direto. Aí entrou o tempo da outra vez. Então, a gente tem que ficar mais ligado. Tá bom, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca aí, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio para eu saber que você chegou até aqui e engajar bastante o vídeo. Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho, coloca aí nos comentários que é importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro as dúvidas de vocês. Tá certo, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho que vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Tá certo? E se vocês quiserem que eu grave um vídeo diferente, não só de resolução, de curiosidades, alguma série de ciência para trazer aqui pro canal, às vezes do cotidiano, coloca aí, dá uma dica, dá uma ideia aqui para nós e eu já verifico a viabilidade para gravar os vídeos. Tá certo, pessoal? Então conto com o apoio de vocês. Aquele abraço, valeu!